Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. Este é o Estoicismo Literal. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva. Já deixe seu like e nós vamos aqui para a leitura do segundo capítulo da Cartas de um Estoico. Nós vamos para a carta número 2, que fala sobre a falta de foco na leitura. É uma carta que escreve praticamente sobre si mesma, né? Fala um pouco sobre como manter o foco na leitura. Mas antes de seguir pro conteúdo, eu já peço para você deixar nos comentários estou melhor que ontem. Eu expliquei no primeiro vídeo um pouco desse conceito, porquê disso, mas fique à vontade, deixe seus comentários, suas sugestões, mas também peço que deixe estou melhor que ontem nos comentários e vamos para a leitura de hoje. Carta número 2, sobre a falta de foco na leitura. Saudações de Sêneca a Lucílio. Número 1. Julgando pelo que você me escreve e pelo que eu ouço, eu estou formando uma boa opinião a respeito do seu futuro. Você não corre para cá e para lá e se distrai mudando sua morada, pois tal inquietação é o sinal de um espírito desordenado. A principal indicação, na minha opinião, de uma mente bem ordenada é a habilidade de um homem em permanecer em seu lugar e ficar bem em sua própria companhia. Número 2. Tenha cuidado, no entanto, porque esta leitura de muitos autores e livros de qualquer espécie tende a torná-lo dispersivo e instável. Você deve permanecer entre um número limitado de mestres, pensadores e digerir suas obras, para que construa ideias firmes em sua mente. Estar em todo lugar significa também estar em lugar nenhum. Quando uma pessoa gasta todo o seu tempo em viagens ao estrangeiro, ele termina por ter muitos conhecidos, mas nenhum amigo. E a mesma coisa deve ser válida para os homens que não procuram o conhecimento íntimo de um único autor, mas visitam todos de uma maneira precipitada e apressada. 3. O alimento não faz bem e não é assimilado pelo corpo se ele deixa o estômago assim que é comido. Nada impede uma cura tanto quanto a mudança frequente de um medicamento. Nenhuma ferida cicatrizará quando for tentado um bálsamo após o outro. Uma planta que é movida frequentemente nunca pode crescer forte. Não há nada tão eficaz que possa ser útil enquanto está sendo deslocado. E na leitura de muitos livros, a distração. Por conseguinte, uma vez que não é possível ler todos os livros que você pode possuir, é suficiente possuir apenas tantos livros quanto você pode ler. 4. Mas você responde: eu desejo mergulhar primeiramente em um livro, então em outro. Eu lhe digo que é o sinal de gula brincar com muitos pratos, pois quando são múltiplos e variados, eles enfastiam, mas não alimentam. Então você deve sempre ler autores de qualidade e quando você anseia por uma mudança, retroceda àqueles que você leu antes. Cada dia adquira algo que fortaleça contra a pobreza, contra a morte e contra outros infortúnios. E depois de ter examinado muitos pensamentos, selecione um para ser completamente digerido naquele dia. 5. Esta é a minha própria prática. Das muitas coisas que eu li, eu reivindico uma parte para mim. A reflexão para hoje é uma que eu descobri em Pícoro. Isso porque eu sou acostumado a entrar até mesmo no campo do inimigo, não como um desertor, mas como um batedor. 6. Ele diz: é um bem desejável conservar a alegria em plena pobreza. Na verdade, se estiver satisfeito, não é pobreza. Não é o homem quem tem pouco, mas o homem que anseia por mais quem é pobre. De que importa o que o homem tem guardado em seu cofre ou em seu armazém, quão grandes são seus rebanhos e quão gordos são seus dividendos, se ele cobiça a propriedade do seu vizinho, e não conta os seus ganhos passados, mas as suas esperanças de ganhos vindouros. Você pergunta, qual é o limite adequado para a riqueza? Primeiro, ter o necessário e segundo, ter o que é suficiente. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Vamos para os pequeno resumo. Este é o conteúdo inteiro do capítulo. E agora nós vamos para os resumos das partes principais. Bom, na parte número 1, ele fala da questão de conseguir permanecer em um lugar, ficar estável ali e se sentir bem com sua própria companhia. Isso é algo bem interessante, muito importante. Seguindo para a parte 2, ele comenta algo muito interessante, que é
quando você quer estar em todo lugar, ou estar em todo lugar, na verdade, significa estar em lugar nenhum também. Essa dualidade, esses extremos são bem recorrentes, é bem comum. E a mesma acontece com as informações. Então, ter todas as informações também é como se não tivesse nenhuma informação, né? Nenhuma informação significante, porque não cria uma reflexão, um pensamento prático exclusivamente seu. Seguindo para a parte 3, ele comenta alguns exemplos de como mudanças repentinas e constantes podem atrapalhar o desenvolvimento, né? Acho que o caso da planta ali é o mais fácil de visualizar. Se você ficar trocando a planta de lugar o tempo todo, ela não consegue criar raízes, não consegue ter uma estabilidade ali na terra e não consegue crescer de forma saudável. E aí ele fala meio que dando esses exemplos, como você ler vários tipos de livros ou receber várias informações podem ser prejudiciais ao desenvolvimento de algo central, de algo realmente estrutural. Né? Aqui eu acho interessante que lá na época ele estava falando dos livros, né? Que eu acredito que fosse a maior parte de conteúdo, maior parte também de entretenimento e de coisas que você pudesse absorver do que o mundo tinha ali para oferecer. Então, não tinha TV, não tinha toda essa parte que a gente tem hoje, de você ter filmes a hora que você quiser, vídeos e tudo isso. Então ele tá falando de livros aqui. Eu acredito que se fosse hoje em dia, provavelmente ele iria falar, né, de outras coisas, de mídias sociais, de rolar aí a tela do celular o tempo todo, vendo informações pipocadas aos seus milhares, mas que não tem uma ligação com nada, não tem um objetivo final nenhum, né, específico, é só realmente passar o tempo. Então é isso aqui que ele tá falando, aqui na época ele só tinha os livros para dar o exemplo. Imagino eu que se fosse hoje em dia ele incluiria também todas essas outras mídias. E como a gente tem mídias aí para que à disposição para que a gente se perca, né? Não só por curiosidade, mas como entretenimento também. Então acho que aí ele demonstra como a responsabilidade de selecionar as coisas é nossa, né? E até na parte 4, aqui onde ele fala, né? Para cada dia adquirir algum conhecimento que te proteja contra a morte, contra a pobreza e contra outros infortúnios da vida. Então, demonstrando como a gente pode selecionar esses livros, esses conteúdos nos nossos dias para que a gente possa evoluir. Então, selecionar algo, né, para que nos mantenha forte contra esses problemas aqui. E na parte 5 e 6, ali ele fala como exemplo pessoal, como que ele escolhe um pensamento para refletir ao longo do dia, né? E ele até fala, meio que dá uma brincada ali de que é o terreno do inimigo, porque o Epicuro era um outro tipo de filosofia, era um autor também, um filósofo, mas de um outro tipo de filosofia, não da estoica, né? E até se vocês quiserem a gente pode falar um pouco depois disso, deixe nos comentários, claro. A ideia é ser uma troca, né? Apesar de eu estar lendo e falando, mas os comentários, o engajamento, toda a parte virtual existe também para a gente ter esse retorno de alguma forma. E eu ficaria muito grato de saber o que vocês estão achando e de ter um retorno também. E ali ele dá o exemplo de que como ele utiliza mesmo um outro tipo de autor, um outro tipo de pensamento para digerir durante o dia. Ali ele abre um parênteses, dentro dessa carta ele abre um parênteses sobre a cobiça, sobre a questão da riqueza, que é justamente o que ele leu, né? Naquele dia ele tinha lido do Epicuro alguma frase falando sobre a se manter feliz, se manter alegre na pobreza, e aí ele traz a opinião dele, que é buscar ter o suficiente e aproveitar e fazer conta, né? Ou seja, contabilizar mesmo ali, valorizar o que você já ganhou, entende? Então, isso é bem interessante, que ele fala sobre a cobiça ali, mas ali foi um parênteses por conta do que ele leu, né? A carta em si fala do foco na leitura, de você aproveitar bem algo que você leu, se aprofundar naquilo, não trocar com tanta frequência, né? E hoje é muito engraçado porque hoje a gente faz isso o tempo todo, né? Com as redes sociais aí, a gente vê um vídeo depois do outro, sem conexão nenhuma. Eu acho que ele ficaria maluco vendo como a gente recebe tanta informação de uma vez, assim, ao longo do dia inteiro, né? Então, achei bem legal essa carta, dividir com vocês. Espero que tenham gostado. Deixe no comentário também alguma dúvida, alguma sugestão. O link está na descrição do Kindle, do livro. Aproveitar para vocês quiserem comprar também, seria ótimo para ler junto. E é isso, pessoal. Obrigado. Mantenham-se forte, mantenham-se bem.